localizado na zona rural de Independência, é um distrito praticamente fantasma. Existe lá apenas duas famílias, de acordo com a entrevista do senhor Flávio Rodrigues. O senhor Flávio Rodrigues é filho do seu Júlio Bezerra e foi um dos maiores comerciantes de Independência. Lá no distrito de Jandradoeira existiu o comércio do seu Júlio Bezerra, e do qual se transformou em distrito em função desse comércio. Era tão movimentado na época, e o prefeito, na época, o seu Jason, achou melhor transformar a localidade de Jandradoeira em um distrito. Vamos conhecer a história do distrito de Jandradoeira. Nós estamos na localidade do Brilhante. Logo aqui próximo fica o distrito de Jandradoeira. É onde nós vamos lá visitar e conhecer. Fica bem próximo aqui da localidade do Brilhante. Então vamos lá conhecer o distrito de Jandradoeira. Chora, o povo chora, dono da casa, de adeus que eu vou embora. O povo chora, dono da casa, de adeus que eu vou embora. Nós estamos na localidade Caiçarinha e Lagoa das Pedras. É o caminho mais curto que a gente achou para chegar até Jandradoeira. Como eu falei, após a localidade do Brilhante, tem uma entrada à direita e dá acesso ao distrito de Jandradoeira. Nós já estamos ainda do caminho para ir para Jandradoeira, né? Aí a gente vê que ainda é uma localidade pouco habitada, mas de qualquer maneira a gente percebe ainda algumas casas no meio do caminho. Mas estão próximos da Jandradoeira, já já a gente chega lá para conhecer o distrito de Jandradoeira. Agora nós chegamos na localidade Lagoa das Pedras. Aquela localidade que nós ficamos para trás é Caiçarinha, e aí a gente está agora nessa localidade, a gente percebe que é umas 4, 5, 6 casas, e essa daqui é a Lagoa das Pedras. Logo a gente chega lá do distrito, né? Mas nesse momento nós estamos na localidade Lagoa das Pedras. No meio do caminho nós
nos deparando com esse açude, né, que dá acesso à localidade de Jandaranduera. Mas o que nos chama a atenção é a água do açude, né? E nós tivemos no início do ano, né, em 2023, uma boa temporada de chuva e deu para encher alguns açudes da zona rural de Independência, assim proporcionando, de certa forma, água para os peixes. Depende muito da água. E esse açude aqui, próximo à localidade de Jandaranduera, pegou muita água. Finalmente nós chegamos na localidade, o distrito de Jandaranduera. Nós já estamos aqui na entrada do distrito e aí a gente vai conhecer um pouco sobre esse distrito. O distrito de Jandaranduera é um distrito, um dos mais velhos que tem no município de Independência. Da Câmara Municipal de Independência não tem nada falando sobre a criação do distrito de Jandaranduera. É um distrito pequeno, poucas casas, poucas pessoas morando, mas ainda é um distrito de Independência. A gente vai entender por que Jandaranduera se tornou um distrito já e tem poucas casas, poucas pessoas morando. O que foi que proporcionou essa localidade a se tornar um distrito? A gente vai tentar entender sobre isso agora. Bom, essa é a escola da Jandaranduera. Você percebe que está um pouco meio abandonado. Não sei, eu acho que não tem aí aula aqui. Eu acho que os alunos daqui estão indo para a sede. Mas de qualquer maneira tem uma escolinha pequena, já que o distrito é um pouco pequeno também, né? E a gente vai conhecer um pouco a escola lá dentro. Vamos lá conhecer. Bom, tem uma cisterna, né, da escola, e aqui ao lado a escola, né, e aparentemente está abandonado. A gente vai dar uma vista e ver como é que está a situação da escola. Venha. Bom, aqui tem um cheiro forte de morcego, né? Tem banheiros aqui, está fechado, né? Tem uma pia. Eu acredito que dessa escola seja a zona eleitoral, em época de eleição, né? Eu acho que ele usa esse prédio para questão da urna eletrônica. Enfim, vamos dar uma olhada aqui quanta sala tinha. Bom, aí tem duas salas, né, da escola, mas um cheiro muito forte de morcego. Provavelmente está abandonada, essa escola não funciona mais. Mas de maneira, eu acredito que seja exatamente um local de zona eleitoral em período de eleição, né? Mas enfim, tem uma escolinha do distrito de Jandaranduera. Volto a informar, é um distrito extremamente pequeno, não é muito povoado, né? E é meio até esquisito porque uma localidade dessa se tornou distrito. Não se desenvolveu, mas é um distrito bem antigo, esse distrito de Jandaranduera. Eu estou na sede da Jandaranduera e essa fazenda, a fazenda do seu Flávio Bezerra. E é ele que vai nos contar essa história sobre o distrito de Jandaranduera. Porque o distrito de Jandaranduera cresceu em função do pai do seu Flávio e trouxe esse comércio para cá e se desenvolveu. Eu estou aqui na fazenda do seu Flávio Rodrigues. Ele é filho do seu Júlio Bezerra e foi das pessoas que fundou aqui a localidade, o distrito de Jandaranduera, né? Ele morava em Crateús, mas visitava muito o município de Independência. Seu Flávio, como é que iniciou o seu pai aqui na localidade de Jandaranduera? Meu pai, na realidade, meu pai é daqui, de Independência, do sítio de Independência. Minha mãe que é de Crateús. E o seu pai é daqui de Jandaranduera? Não. Meu pai
Rapaz, ele nasceu, acho que não sei se foi no Bom Sucesso. Bom Sucesso. Bom Sucesso ali Uhum. ali abaixo da Independência, né? E aí ele se fixou aqui nessa terra. Aí ele morava em Crateús, mas sempre estava aqui, aí fixou-se aqui. Certo. E aí ele tinha o que ele fazia aqui, né? Era fazendeiro, era fazenda, comerciante. Era fazenda e tinha um grande comércio aí. Ao grande comércio. Isso aí era um comércio. Certo. Como é que se chamava o nome do comércio do seu pai? Rapaz, era Jandragoeiro mesmo. Jandragoeiro, né? Jandragoeiro. E esse nome foi ele mesmo que deu? Não, esse é indígena. É indígena. Significa o quê, seu Flávio? Você sabe? Rapaz, não sei. Não, já foi procurado demais, nunca ninguém encontrou. Mas o nome de Jandragoeira é Quando meu indígena. pai é indígena. Quando seu pai chegou, já estava Já Jandragoeira. estava, já veio muita gente aqui procurar a origem disso, mas nunca acharam. Não deixei nome, mas nunca acharam. E qual foi o ano que seu pai chegou aqui? Rapaz, isso aí eu não sou nas décadas de 50. Na década de 50. Não, nas décadas de 40. Olha. E quando eu nasci, foi que meu pai comprou isso aqui, eu sou de 43. Quando eu nasci, foi que meu pai comprou isso aqui. O comentário. Nós morávamos em Crateús. Certo, e Meu vier pai para morava- cá. Não, nunca ninguém morou aqui, não. Eu fiquei vim morar aqui, eu trabalhava em caminhão em Crateús. Estudei, fui da escola, fui seminarista, fui da escola de aeronáutica. O senhor chegou a ser seminarista? Não, eu fui lá, mas não Não passou muito tempo, não. Não me aguentei, Não, não voltei. é. Fui o crato. Uhum. Meu pai tinha muita vontade que eu estudasse. Naquela época tinha que ser ou padre ou advogado, né? Advogado. Um Aí, dos dois mas eu- tinha que ser. Aí eu nunca quis, meus irmãos todos são formados. É. E a história e o comércio do seu pai era imenso, né? Tinha Era um muito movimento muito grande. Muito Por grande. isso que da época se tornou distrito, né? Foi. Muito Porque grande. a movimentação era enorme. Na hora desta aqui tinha 20, 30 pessoas. Pois é. Quase todo dia tinha. Pertencia. Santo Antônio da Carrapateira, que é Tauá, né? Uhum. Vinha comprar as coisas aqui. Aí tinha a máquina, tinha do chapéu de massa a máquina. Tinha remédio, o médico, o doutor Sade, que era médico de Crateús, veio consultar aqui diversas vezes. Então tinha tudo. 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 Se Ele precisar, vinha- tinha. Ele vinha que aí tinha um remédio, vendia um remédio, mas aí o médico, quando vinha, que era o doutor Sade de Macedo, ele vinha para cá e trazia muito remédio dentro do rural. Uhum. Vinha de rural. Vinha de rural. Aí trazia muito remédio, vinha um farmacêutico, Isso era da década de 50. na década de 50. 50, 60, por aí assim. Certo. Agora, em 58 já existia um comércio aqui. Esse comércio era do meu pai e do meu tio, que é Pedro Bezerra de Farias, que nasceu e criou-se em Crateús. Aí depois passou 8 anos aqui, daqui foi tudo para Fortaleza. Todos foram, eles que trabalharam aqui, foram abrir comércio em Fortaleza, armazém. Certo. Ganharam as coisas, ganharam. Quando se arrumaram aqui, foram-se embora, botar os filhos para estudar. O senhor lembra quando foi e se tornou distrito, o ano? Não, rapaz. Mas foi da gestão do O senhor Rezão é quem mandava. seu Jezão Costa. Rezão da Betânia. Certo. Então foi na época que ele foi prefeito, Foi ele prefeito, foi deputado, né? deputado. Então a indicação para se tornar distrito foi do seu Jezão. Foi do senhor Rezão. O senhor chegou a conhecê-lo, né? Rezão demais. Quando eu cheguei, que eu vim morar aqui, eu vim para cá para passar um ano. E até já vim disso aqui, não deu certo, para ir embora para Fortaleza. Aí continuei. Eu já estou com uns 40 anos que estou aqui, ou mais. Então, o distrito hoje de Jandragoeira tem quantas famílias, seu Flávio? Rapaz, no distrito mesmo, na sede, só tem 2 famílias. 2 famílias. Tinha muito. Aqui tinha mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas aqui. Entre grandes e miúdos, né? O senhor chegou a ter nessa época mais de 100 pessoas. Tinha mais de 100 pessoas no distrito. A gente fez. Aí uma casa caiu, ali tinha outra, caiu, para trás tinha outra. Muitas Então a casas. sede do distrito hoje só tem 2 Só famílias. tem 2 famílias. E tem agente de saúde, Tem a Ivelda ali. e ali em cima, né? É. E capela Do Retiro. do Retiro. Do Retiro. E a padroeira daqui? Eu estou dando Perpétuo Socorro. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Perpétuo Socorro. Acho que é. Uhum. Sabe agora eu estou esquecido. Pois é. Mas de qualquer maneira, você fala, e o senhor atribui essa saída das pessoas dessa localidade? Rapaz, hoje o interior está ficando todo desabitado.
Não foi porque A questão de emprego, né? A emprego. E o povo mesmo não está mais querendo. Os velhos, os mais velhos morreram. Aqui tinha o seu Batista, que era o barbeiro, que é o pai da Inácio. Era o barbeiro daqui. Tinha seu Firmino, tinha o Vicente Bento, Zé Severo, que eram os moradores Era antigos. o mais antigo, né? E não Seu abandonava de jeito nenhum. Aí morreram, foram ficando velhos. Uhum. Aí a família foi embora, né? Aí eu já tenho até a ideia de sair daí também. Interessante. É porque o sertão está ficando desabitado, não é só aqui, não, em todo É. canto, né? É verdade. Pela dificuldade que tem no interior, né? Até que é muito bom, ajuda, mas esses anos ruins, muito difícil, né? É verdade. Esse é o comércio do seu Júlio Bezerra, pai do seu Flávio. Foi esse comércio aqui que proporcionou o distrito de Jandaroeira. Havia uma movimentação enorme, pessoas de outros municípios vinham comprar aqui, de várias localidades, por isso que Jandaroeira se tornou município, porque havia uma movimentação enorme de gente, né? E foi o próprio seu Gerson Costa que proporcionou esse distrito, essa localidade a se tornar distrito. O seu Flávio vai nos mostrar como era o comércio lá dentro. E ele vai contar um pouquinho da história desse prédio que foi construído na década de 50, né? Ou seja, já é bem antigo. Mas a gente vai entender o porquê a história do distrito de Jandaroeira, conhecendo aqui o prédio. Bom, e é o comércio do seu Júlio Bezerra, né? E ele praticamente é o fundador do distrito de Jandaroeira. Foi em função do comércio dele e o distrito se tornou o distrito na época, né? Era muito movimentado. E o seu Flávio, que é filho dele, vai mostrar para nós como é que é o comércio aqui dentro. Ainda está bem preservado o prédio, o comércio também, e o seu Flávio preservou essa memória da história do município de Independência. Agora aqui foi tirado os balcões, sabe? Foi tirado os balcões. Perceba, o comércio está praticamente, né, As prateleiras ainda tem aqui. Agora todinho intacto ainda, né? eu conservo o prédio. Bem, o balcão, né? Foi tirado uns balcões que tinha aqui em frente, o outro que tinha ali. Aí tem o biru ali, tem. Eu falei, e o seu pai vendia tudo? Tudo que você pensasse. Por exemplo, você quer ter. Tem isso assim, tem não, mas tinha aí no biru ali, tinha um papel, aí já botava. E quando a pessoa viesse outra vez já tinha, ele mandava com. Vinha porque o viajante. E vinha da onde? Vinha de Recife. De Recife? Recife, Pernambuco. É mesmo? De São Paulo. Aqui tinha, toda semana tinha viajante. Vinha exatamente deixar os produtos. Vinha vender depois que a mercadoria vinha. Certo. Vinha E de São ele Paulo. praticamente cuidava sozinho? Não, tinha empregado. Tinha empregado. Aqui, ó. Chegou a ter quantos? Rapaz, até 4 empregados, ainda tem aqui agora, horário de trabalho. Ó. O Ministério do Trabalho estava aqui. Perceba que ainda tem o horário de trabalho, ó. Expediente de 7 às 11, né? Seu Júlio Bezerra Farias, Jandaroeira, né? Município de Independência. Expediente de 7 a 11, o intervalo para o almoço de 11 a 1 e de 13 a 5. E isso funcionava sábados, né? E domingo era feriado. Né? O prédio, o comércio era tão organizado, né? Nós estamos falando da década de 50, né? E tinha até o controle do horário de trabalho. Chegou a ter 4 funcionários, né? Aí você imagina aí o movimento que era desse comércio aqui do seu Júlio, né? Perceba que a data do horário é 1968, né? Ou seja, é um comércio que fez praticamente a localidade de Jandaroeira se tornar distrito.
Quantos anos durou o comércio do seu pai? Rapaz, isso aqui durou uns 15 a 20 anos. 15 a 20 anos. Né? E ele vendia de tudo, né? Vendia de tudo, tudo que você pensasse tinha. Até remédio vinha. Remédio. O médico vinha, viu, doutor Ah, o dentista de Crateus, do doutor Antônio Cavalcante. Havia dentista e Dentista formado. dentista e médico pra cá. Pra cá. Interessante. Viu? Atendia a população. O doutor Antônio Cavalcante veio e passou um mês aqui, extraindo dente, um mês mais ou menos. 15. Não tenho bem lembrança que eu não morava aqui, vinha só ligeiramente. Estudava em Crateus, né? Morava lá em Crateus, aí vinha, ele veio extrair os dentes, extraiu, aí depois voltou para botar a chapa. Aí extraía e colocava a chapa também. Depois com os tempos, né? Aham. Passou o prazo tal, ele veio, voltou novamente para vir botar a chapa. Que era nesse quarto daqui, que vou até mostrar o quarto dele, que era do dentista. Aqui tem. O que aqui dentro tem? Perceba que não tem luz não, né? Senhor? Não tem, não, desliguei. Perceba que ainda tem a máquina, né, de datilografia, Tem. né, ó. Não, aqui a máquina está ali. Aqui, Aí é um negócio de gilete, verde de gilete. né? Aqui a máquina, vem Ó, perceba, é um rádio. é um rádio velho antigo. Ó, Eu perceba vendia que rádio, vendia bicicleta. ainda tem um rádio aqui, ó. Né? Rádio, esses rádios ela funcionavam e só, era bom e só. Era rádio a pilha. É, rádio a pilha. Você tem aí na telefone. Bicicleta. Ó, telefone, tinha máquina de datilografar, tinha bicicleta, vendia bicicleta também, Bicicleta. né? Bem interessante. A estante, ó, de madeira, essas madeiras tem quase 80, 100 anos, né? Tinha um caixão de cedro, que era um depósito de 300 sacos, 300 quartas de farinha. Eu vendi porque está juntando muito rato, que era no fundo desse armazém que aí. Aí está juntando muito, vendi para o Neto Costa, todas aquelas prateleiras do comércio do Neto Costa foi Eu lembro, nesse caixão, eu era, todo de cedro. eu era adolescente, eu vi o comércio do seu Neto Costa. Neto Costa. Né? Aí eu passo a geladeira querosene, aqui atrás, né? Tinha uma geladeira Erosene. Geladeira querosene. Daquela época era novidade, né? Tu Não é tinha... doido, no dia que a geladeira chegou aqui, eu estava por coincidência, eu estava por aqui. Porque na construção disso aqui eu nunca vim aqui, papai não deixava muito de andar aqui, porque era para a gente estudar. O negócio era ser doutor, padre. né? Mas eu nunca quis estudar, meus irmãos se formaram. Aí era um negócio que movimentava mesmo a região. Tudo aqui era. É uma atração, né? Era uma atração, o pessoal Tinha via. os galpão ali atrás de amarrar os animais. Ou seja, tinha toda a estrutura para. Porque o animal, tinha um galpão, pra você chegar e amarrar um animal debaixo da sombra, né? Aham. Interessante. Bem interessante. E esse era o quarto Da geladeira, da geladeira, né? da querosene. Um prédio é imenso, né? Enorme. Sabia, agora você imagina aí a quantidade de produtos que ele vendia aqui, né? E aqui é onde ficava a geladeira. Né? O interessante é que, como o seu Flávio falou, o comércio tinha praticamente tudo, né? Até uma geladeira querosene na época tinha. E era bem estruturado, né? Tinha uns locais para deixar os animais. Tinha energia. Né? Tinha energia, naquela época já tinha energia Tinha aqui. que eles botaram A energia a motor a óleo, né? A gasolina. A gasolina, Gasolina. pois é. Né? E aí, praticamente, né, tudo, a população na região toda vinha para cá, exatamente fazer a feira e também para conversar, para ver os amigos, para bater um papo. Era um ponto de encontro dos amigos aqui, né, desse prédio. Né? A importância desse prédio para a história do município de Independência é enorme. Né? E está todo preservado graças ao seu Flávio, que teve a ideia de manter o prédio e todo o material da história de Jandré Doeira, né? É assim. Esse é o birô dele. É o birô dele. Ele O sentava birô aqui. era ali, mais ali assim. Não, ali assim era o outro balcão que tinha. O birô era mais para ali. Aí eu fui tirar o balcão, tá lá em casa. Uhum. E tinha outro balcão na frente, igual esse aqui.
É uma riqueza enorme aqui, né? Uma coisa. Foi um movimento que todas as pessoas que trabalharam aqui se deram bem. Foram tudo fortalecidos, se deram bem lá. Todos gerando riqueza. Lá tem aqui, ó, um Ah, o cofre imenso, ó, né? Perceba aqui, né? Certamente, né, ele guardava o seu dinheiro aqui, e tinha uma movimentação enorme, outra né? coisa aqui que eu vou mostrar. Né? E é uma relíquia, né? Isso aqui tem aqui quase 80 anos, né? Isso aqui. E o peso desse Aqui, cofre é imenso, né? aqui é onde botava o dinheiro, ó. Por exemplo, aqui. R$5, R$10, R$2. Eu cansei de ver isso aqui bem cheio. E tinha o caixa, papel. Né? Isso aqui é colocava o dinheiro na época, né? Botava o dinheiro aqui, o dinheiro mais graúdo pra cá, e vinha botando mais miúdo até. Botava estirado, né? Uhum. Era um movimento grande, que tinha um caixa, né? A história do seu Júlio era um homem muito, vamos dizer assim, muito propício, né? Muito bem de vida, bem estruturado, né? E bem interessante, bem interessante. E o seu Flávio deixou aqui alguns materiais de trabalho do dia a dia, né? Da roça e dos vaqueiros, né? A gente tem vários, tem até uma cabaça aqui, bem interessante, né? Meu sonho é ter uma cabaça dessa, também material da história. Não se tem mais cabaça desse tamanho. Tem não. Nunca mais, nunca vi, né? Bem interessante. Da realidade, esse começa aqui. Essa cangada tem mais de 100 anos. Essa cangada aqui tem mais de 100 anos. De carneiro. De carneiro, né? Tem mais de 100 anos. Se usava para quê? Essa é da dos carneiros. Porque em Crateús, quando eu era menino, o menino se não tivesse um carneiro de andar, não estava no meio da turma. Ah, quer dizer que a criança andava em cima do carneiro. Do carneiro, mas não na cangada. A cangada era mesmo. Eu carreguei quando eu era menino no Crateús, eu tinha carneiro lá. Quase todo menino tinha carneiro. Nós tínhamos muito carneiro de andar, muito. Para andar em cima do carneiro. Andar em cima dos carneiros eram muito bons. Essa cangada eu carreguei muito ramo de jucá, ali ao redor do Crateus, ali embaixo dos Venâncios, por ali, aquilo ali tudo era mata. Aí a gente carregava ramo de jucá e puxava o carneiro. Sim, os ferrinhos de. Não sei onde é que está, tem uns ferros. Acho que é aquele lá. E carregar água dos carneiros. Tinha os canecos. Lá para a raba do carneiro. Não tinha os canecos que carregar água? Enganchado de madeira? E carregar água no carneiro. Bem interessante. Na realidade, esse prédio aqui, ele é praticamente um museu, né? Museu da história, praticamente, do município independente. Tudo que você olhar aqui tem história. As coisas são bem antigas, né? Como eu mostrei aqui agora há pouco, né? A questão do telefone, né? E hoje o jovem não conhece um telefone desse, né? A maioria só tem celular. Uma máquina de datilografar, e o jovem também não conhece, né? Usa tudo hoje, é computador, né? E aqui, ó, você tem um ferro, ó, né? Um ferro de passar, né? Um ferro desse pesa mais de 2 quilos, né? Uma mulher para passar uma roupa desse ferro na brasa, sofria muito, né? E a gente tem praticamente a história toda do distrito de Janarandueira, graças ao seu Flávio, e guardou essa memória, né? E como eu mostrei agora anteriormente, é um rádio antigo, naquela época não tinha televisão, se ouvia tudo pelo rádio, né? E enfim, aqui vendeu rádio, né? A história bicicleta, de Janarandueira. Tudo que você pensasse assim, tinha para vender. Viu o pessoal de Alagoas, Sergipe, Alagoas, né? Sergipe que é a terra do fumo, né? Vendeu o fumo a Arapiraca. Vinha para vender fumo. Vinha vender fumo. E naquela época não tinha transporte, tudo era cavalo, né? Jeep. Seu pai chegou a ter um Jeep? Teve bem uns 3. 3. E rural, teve? Rural, teve uma Teve uma rural, né? Naquela época era tudo... Picape da Willis. Picape também? E era um sonho naquela época, Vixe! Né? Agora a picape moderna, a primeira picape que entrou no Crateús, que chamou mais atenção, como eu vi falar do Guercino Mota. Guercino Mota, sim. Ele foi até candidato a prefeito independente.
chegou no crateio do Sapicape em 1960. Movimentou tanta cidade que parecia que tinha chegado, era o presidente da República. Levaram para a coluna da hora, ali na coluna da hora, em frente dos Correios, botaram lá para o pessoal olhar, menino. Porque tinha o João Campeiro, tinha uma pequenininha, feia demais, o Manuel Rodrigues tinha, eram poucas pessoas que tinham uma caminhonetinha daquelas antigas. Aí quando foi em 62, o papai comprou uma. Aí, a primeira que entrou no crateio foi do Gumercindo Mota. O senhor chegou a ver alguns movimentos lá em Independência, por exemplo, a inauguração da estação de trem? Não, deixa eu morar em Crateús. Morar em Crateús. Vi a primeira máquina a óleo que chegou em Crateús. Ah, o senhor chegou a A ver. primeira máquina a óleo. Chegou mais ou menos na hora desta, movimentou toda a cidade que parecia que chegou uma pessoa muito... Ninguém sabia o que sabia, conhecia a Maria Fumaça, né? O interessante disso tudo, senhor Flávio, e essa geração nova não conhece a história de Independência, já foi um município rico. Já Né? foi muito rico. Eu É conversando, porque ia até o Parambu. eu conversando com Algodão. muita gente lá em Independência, eles comentavam, tinha época em produção de algodão, milho, Eu tiro né, muita e carne. vendia para outros municípios. Aqui esse armazém aqui, eu cansei de ver. Ele enchia até começar a dacular, cheio, aí vinha subindo, ficava até aqui cheio de algodão. De algodão. De algodão. Então essa fazenda também plantou algodão. Muito. Né? Um movimento muito grande de algodão. É na região toda, né? E aí vendia para fora. Até hoje. Vendia para fora. Crateús da Algodoeira. Nós fomos grande criador de... Não, aqui produzia muito algodão. Gado, o gado tem muito ainda, o gado já tem muito gado. Mas também já foi um grande produtor de gado. É. A gente tem ali também, ó, Ó, o negócio um de... punhal, e parece punhal de andaceiro, né? É. Dos andaceiros que usavam esse tipo Era de do meu punhal. tio, tem mais de 100 anos isso aí. Tem mais Olha de o 100 Tourão anos, de né? Crateús. Tourão. Ó, surrão de sola, Surrão de sola, né? carona, É utilizado por carona, isso daqui. Né? hein? É o carona e usa. É, o carona. É. Tem os alforjes ali. Aí está os alforjes, carregados lá. Tudo isso aqui. Perceba que são materiais antigos e são bons, né? Não se faz mais esse tipo de material, né? Sala de banda da mulher andar. Ah, justamente. Eu só vi uma cela de banda em Independência. De quem era, meu Deus? Era de um hoje, não é quem é? Essa aí, gente, é a cela de banda. Ela é usada pelas mulheres. Não era toda mulher que tinha condições de comprar uma cela dela. Cara. Então, só mulher que tinha condições financeiras. Geralmente, pessoas ricas. Ela andava de banda e sentava e andava. As coleções que eu tinha de carneiro de chifre. E o interessante dessa cela, ela tá perfeita, tá Ah. novinha ainda. Talvez no município de Independência, talvez essa daí seja uma disputa no município de Independência, isso daí é assim. Né? Como eu falei agora há pouco, isso aqui é um museu, né? Tem mais de 30 itens aqui e é bem interessante mesmo. Né? Perneira, né? A perneira. E estou vendo ali também uns pesos, né, seu Fábio? É utilizado para pesar ou é parafuso? Não, o peso é aqui. Ah, e é o parafuso, né? Das parafusos, o peso é esse aqui. A balança daqui fica lá em casa em Fortaleza. A balança grande que tem aqui. Agora aqui tem uns pesos. Perceba aí, ó, as gavetas aí, né? Bem antigo, ó. Um molde desse daqui, com certeza, tem mais de 100 anos. Né? Interessante, o pessoal antigamente era isso diferente. Já pensou? Eu não sei se aqui ainda está funcionando. Não, já quebrou a madeira. Se essa gaveta de cima estiver fechada e trancada, a de baixo não abre. Mas eu estou abrindo também, tem a quebrada. O interessante é o material. Eu imagino e gosto das coisas antigas. Os materiais, a gente não tinha preguiça de trabalhar. Hoje as coisas de hoje. Tudo foi feito aqui. Pois é, as coisas de hoje é. Foi você feito, compra sabe por quê? Pelo mesmo pai de da ouro Ana tamanho. Camelo. Da Ana Camelo. Chico Camelo.
trabalho de carpinteiro. Ele fez tudo aqui. Moisés, finado Moisés, Pompilho. Uhum. Conheceu? Sim. Conheceu, né? Ele trabalhou nessa construção aqui, essas portas, tudo foi feito por ele. Bem interessante. Aí tem até o nome dele ali, ele fez bem na ficha dessa porta, uma porta dessa. Ele botou o nome dele, tá? O prédio é um museu, né? Isso aqui se usava. É um banco de carpinteiro. É um banco de carpinteiro, né? Ali é o quarto do Zezinho, ali é o Major Silvino, você viu falar nele? Não, Major Silvino não. O Major, os homens mais conhecidos aqui da região. Por 60 anos aqui. 60 anos. Morreu aqui dentro desse quarto. E por que se chamava de Major? É porque ele tinha um apelido de Major. Porque antigamente a gente comprava a patente, né? Comprava. A patente dele, se quiser. Esse desenho aqui. É do Zé Rodrigo, o gerente ali. Foi ele que Foi pintou. o maçã do Zezé, que ele pintou lá de defesa, ele botou o nome dele aí. Bem interessante. Enfim, a Jandranoeira tem uma história muito bonita, né? Muito de riqueza dos anos 50, 60 até 70. É um dos distritos mais movimentados aqui de Independência. Há relatos de que tinha mais gente aí do que lá na sede do município. E aí foi tudo proporcionado por esse prédio que nós estamos aqui, que é o prédio do seu Júlio Bezerra, que é o pai do seu Flávio. Foi ele que teve a ideia de colocar o comércio aqui, e como o seu Flávio relatou, via gente até de outros municípios, Tauá, Pedra Branca, Boa Viagem, conhecer aqui. E era um ponto de encontro de todo mundo. As pessoas vinham para cá para ver os amigos, para conversar, para comprar. Havia médicos, dentista, médico. E isso nós estamos falando da década de 50 e 60. Onde tudo era mais difícil. Naquela época não se tinha transporte. Se andava mais a cavalo. Era o doutor Sá de Macedo. O doutor Sá de Macedo e vinha para cá. Doutor Antônio Cavalcante. Bem interessante essa história, Bem interessante. E o farmacêutico era o Ademir, de Tamboril. Ou seja, 3 médicos praticamente, Um médico, um farmacêutico e um dentista vinha para cá. Isso nos anos 50 e 60, gente, E tudo era mais difícil. As estradas eram mais difíceis, o transporte era mais difícil, a situação era difícil, a questão de energia era movido a gasolina, o motor. Enfim, era uma diversão de certa forma. E tinha geladeira, a diesel, a motor, a querosene, ou seja, por isso que tinha muita gente que ia para cá. A inauguração da geladeira foi um movimento tão grande. Agora dessa aqui a cerveja estava saindo em cima, porque a geladeira chegou. E a inauguração do prédio também foi muito bonita. Muito bonita? Eu vinha. Papai pode deixar a gente andar aqui, mas nesse dia eu vinha. E deu muita gente. Gente demais, você é louco, ficou tudo cheio. A inauguração da geladeira, que quase ninguém conhecia, E a inauguração do prédio também. Deu muito movimento. O senhor lembra o ano? Não, rapaz. Mas foi na década de 50. Na década de 50.